E hoje no programa É Notícia, o jornalista Kennedy Alencar faz uma entrevista exclusiva com o chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, ministro Celso Amorim. O ministro falou sobre o conflito entre Israel e o Hamas e possíveis crimes de guerra cometidos por Israel. Limpeza étnica, até uma expressão que eu também já usei. Veja bem, eles estão atacando a população. Claro que o motivo seria atingir o Hamas, alcançar os líderes do Hamas, mas volto a dizer, aquilo é muito entranhado. Sim. Não é assim como se fosse uma gangue ali, terrorista colocada ali, que não tem nada. Não, eles ganharam uma eleição, eles administram, eles é que fazem as coisas lá, boas ou más, sei lá, não me cabe julgar. Então, em algum momento, vai ter que se conversar. Celso Amorim enfatizou a importância do diálogo com o Hamas para o fim do conflito. Você negocia com o seu adversário, né? Com o seu amigo você vai tomar um chopp, mas você tem que negociar com o adversário. No nosso caso, não é que o Hamas seja o nosso adversário, mas a gente condena o ato praticado, condenamos o ato como um ato terrorista, mas temos que reconhecer que ele tem autoridade ali de fato. Se você quer que os brasileiros saiam de lá, você tem que contar com a cooperação deles. Nós temos condenado esse ato, condenamos sempre esses atos que são terroristas, porque atingem civis, não há dúvida que são atos terroristas. Agora, esse debate, se você chama o Hamas como organização terrorista, você corta o diálogo imediatamente. A vida política internacional é muito mais complexa do que você queria definir. Esses são bons e aqueles são maus. O chefe da Assessoria Especial da Presidência disse que o conflito entre Israel e Hamas pode se tornar mais amplo. Quando há uma situação como essa, de uma matança indiscriminada praticamente, inclusive o que nós falamos sempre é que deve se evitar o alastramento, mas o risco de alastramento é real. E veja bem, isso está acontecendo no momento que tem outra guerra, que é a guerra Rússia e Ucrânia. O risco de se entrelaçarem essas duas guerras é muito grande. A Rússia já está mandando, os Estados Unidos já mandou porta-aviões lá para o Mediterrâneo, a Inglaterra também mandou outros navios, e a Rússia está mandando caças munidos de foguetes hipersônicos. E a Rússia tem interesses na Síria, interesses estratégicos. Isso é tudo muito perigoso. Sob risco de uma terceira guerra mundial? Olha, eu não vou acho que meu papel não é de falar nada alarmista, mas eu acho, não há a menor dúvida que já se dizia isso com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas agora eu acho mais forte ainda, é a situação mais perigosa que se vive desde a crise dos mísseis. Celso Amorim falou também que acredita em uma vitória do candidato Sérgio Massa nas eleições na Argentina. Sem querer interferir, apenas uma análise, eu acho que a situação caminha para uma vitória do Massa. A tendência é essa, agora o senhor acha? A tendência é uma vitória do Massa. Eu acho. Não sei, a gente nunca pode ter certeza, né? Brasileiros que voltam de Israel relatam como é o dia a dia na guerra, a corrida para entrar em um bunker e como essa realidade é diferente para quem vive aqui. Pouca gente sabe, mas no Brasil a construção desses abrigos também já foi obrigatória. Quem passa por uma das galerias mais tradicionais de Copacabana, muitas vezes nem sabe que sob as lojas, afrescos, gradis e pisos em mosaico, se esconde um pedaço da história do Brasil. A Galeria Menescal conta com uma garagem, que na verdade foi projetada para ser um bunker, um abrigo contra bombas em caso de ataque ao Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ela foi construída em 1942 e 42 é o ano que Vargas dá um decreto dizendo que qualquer espaço com mais de 1.200 metros quadrados, que é o decreto 4098, deveria ter um bunker. É um contexto de meio da Segunda Guerra, onde Vargas anuncia a entrada do Brasil e aí se preocupa com a proteção dos prédios brasileiros e da população. Quando a gente entra aqui no bunker, já consegue notar como essa estrutura é resistente. Ela conta com paredes bem robustas e com pilastras grossas como essa aqui, projetadas justamente para suportar os ataques. Klaus é o síndico da Galeria Menescal e sabe como é difícil fazer qualquer intervenção no bunker. Vai furar uma parede ou colocar um prego, alguma coisa, é uma resistência muito grande. Você vai ver as portas a portaria, você vê que são portas de ferro bem fortes.
e as paredes são bem espessas. O local conta com 3 grandes cisternas e até uma subestação da Light, concessionária de energia elétrica do Rio, para abastecer a estrutura em caso de um ataque. Mas o abrigo é bem diferente dos mostrados nos vídeos que viralizaram durante o conflito entre Israel e o Hamas. Uma lei de 1951 determina que todas as construções israelenses devem ter abrigos, mas os atuais não precisam ser subterrâneos. Uma das repatriadas nos voos da FAB, a enfermeira Jaqueline, contou que ao ouvir o toque da sirene, deveria procurar proteção. Nós ficamos lá por algumas horas para ficar protegidos. Tinham crianças, tinha idosos, algumas pessoas começaram a passar mal por conta dessa situação, porque é algo atípico para o nosso país. Nós não estamos acostumados a viver um cenário desse de guerra. Com o fim da guerra e do Estado Novo, a lei brasileira que obrigava a construção dos bunkers caiu em desuso. Mas, até hoje, alguns poucos prédios mantêm essa recordação que enriquece ainda mais a história do Brasil, como a Galeria Menescal. Eu sempre peço para as pessoas olharem, porque às vezes elas passam, é uma passagem, ninguém para olhar, para observar como é bonito, como esses mármores que não existem mais, esses afrescos, essa história do bunker. Então, assim, a gente chama a atenção para isso porque é muito bonita, né? É uma galeria muito antiga e ela tem um charme muito próprio. 3 pessoas foram baleadas durante uma perseguição policial no Rio de Janeiro. A PM afirma que o trio participava de um assalto, mas as vítimas alegam que o carro em que estavam foi confundido com o de criminosos. No veículo, as marcas de pelo menos 9 tiros, resultado de uma abordagem policial que aconteceu em São Cristóvão, zona norte do Rio, na noite de ontem. 3 pessoas foram atingidas. Segundo a Polícia Militar, uma equipe recebeu informação de que ocupantes de 2 carros estavam assaltando na região e que durante as buscas os veículos suspeitos foram localizados. Os agentes afirmam que foram atacados a tiros e por isso revidaram. A motorista Nívia Ágata, de 24 anos, levou 5 tiros e está internada em estado grave. O primo dela, João Vitor, de 22 anos, e a mulher dele, Yasmin dos Santos, de 18 anos, foram atingidos de raspão. O que minha irmã explicou, ela só escutou os tiros quando foi ver, já estava todo mundo ensanguentado dentro do carro, estava desesperada, não teve nenhuma ordem, não teve nenhuma abordagem, não teve nada que eles pudessem interferir a ordem dos policiais. 4 celulares foram apreendidos. Todos estavam sem chip. Uma touca ninja, 3 relógios e um rádio comunicador também foram encontrados no carro. Neste vídeo, feito por moradores da região, os policiais militares aparecem mexendo no carro. Sem que tivesse ninguém por perto, depois do ocorrido. Talvez isso justifique a fala de que encontraram celulares, encontraram uma touca, que na verdade não tem nada. João Vitor tem passagens na polícia por associação criminosa, ameaça, estelionato, extorsão e furto. Ele e as outras 2 ocupantes do veículo foram presos em flagrante por roubo. Yasmin prestou depoimento e foi levada para um presídio. Os 3 policiais militares foram presos por tentativa de homicídio. A polícia fez uma perícia no local e apreendeu as armas dos agentes. Policiais no exercício da função pública, defendendo a sociedade com o sacrifício da própria vida, prendem elementos que tinham acabado de roubar diversas vítimas e ainda assim têm lavrado contra si uma prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Isso é um verdadeiro absurdo. Eles agiram em legítima defesa. A dona do carro envolvido na ocorrência preferiu não ser identificada, mas contou que Nívia havia alugado o veículo há 3 meses para trabalhar como motorista por aplicativo. Ela, inclusive, me pagou na segunda-feira e ela pegou o carro ontem, que estava na oficina, estava fazendo uma lanternagemzinha. Ela pegou o carro na oficina e ia me devolver hoje, né? Porque o carro ia ser vendido e aconteceu isso. A Polícia Civil de São Paulo prendeu pai e filho suspeitos de aplicarem o golpe da pirâmide financeira em centenas de pessoas. Os prejuízos chegam a 600 milhões de reais. As vítimas eram atraídas pelas redes sociais. A empresa, que segundo a polícia era de fachada, oferecia altos rendimentos a quem fizesse aplicações financeiras. Os 2 acusados de aplicar o golpe são pai e filho. Na internet, eles postavam fotos e vídeos mostrando muito dinheiro. Pagamento por um dia, pode ligar, pode investir, que aqui tem.
De acordo com a polícia, o esquema foi denunciado por uma comunidade cigana, que teve integrantes prejudicados pelo golpe. As vítimas chegaram a vender joias, carros e até casas para investir no negócio. Ao ganharem, elas acabavam chamando outras pessoas para participarem do esquema. Mas, ao longo do tempo, os lucros não eram mais repassados. Pagava 100, recebia 150. A primeira eu recebi. A segunda, também, de 1.500, me pagaram 2.300. E aí foi que, em seguida, pediram 10 mil, 20 mil, 30 mil, chegou a 115 mil e eu não recebi. Pai e filho tiveram a prisão decretada na madrugada desta quinta-feira. E com eles, a polícia encontrou carros de luxo, uma maleta com dinheiro e barras de ouro. Tudo foi apreendido. Além disso, cerca de 200 pessoas, entre brasileiros e estrangeiros, procuraram a polícia para contar que haviam sido vítimas da dupla. Este homem, que prefere não ser identificado, conta que toda a família entrou no esquema sem suspeitar de nada e que entregaram joias, carros e dinheiro aos golpistas. Na minha família, aproximadamente uns 500 mil reais. Entre tio, minhas filhas e meu filho. E minhas sobrinhas também, né? Porque aplicaram, depositaram valores com eles. Pai e filho vão responder por estelionato e organização criminosa. De acordo com a investigação, somados, os prejuízos chegam a 600 milhões de reais. A seguir, Supremo Tribunal Federal decide que bancos não precisam de ordem judicial para retomar imóveis de devedores. Rede TV News faz uma rápida pausa. Voltamos já. Fique com a gente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que instituições financeiras podem retomar imóveis de inadimplentes sem decisão judicial. Repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações. Oi, Igor, boa noite. Olá pessoal, boa noite a vocês, boa noite a todos. A decisão da Suprema Corte foi por maioria de votos. 7 ministros acompanharam o relator, Luiz Fux. No entendimento do magistrado, os credores não precisam esperar um veredito da Justiça e estão autorizados a tomar imóveis dos devedores. Luiz Fux disse que essa execução extrajudicial não fere a Constituição, porque caso o devedor encontre alguma irregularidade, ele pode acionar a Justiça e terá os direitos assegurados. Durante o julgamento, apenas os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia apresentaram voto contrário ao do relator, porque entenderam que o acesso à moradia é uma garantia constitucional. Essa decisão da Suprema Corte tem repercussão geral, ou seja, vai valer como base em julgamentos dos tribunais de todo o país. A medida vale para casos em que o imóvel é usado como garantia de financiamento. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. O consumo nos lares brasileiros acumula alta de mais de 2,5% no ano. No mês passado, o preço da cesta básica caiu. O feijão e o leite foram os principais responsáveis. No supermercado, o consumidor tem notado variação de preços. Faz tempo já que eu compro, então eu vejo que está baixando os preços. Eu acabei de pegar produtos de limpeza ali, eu achei que está mais barato. Não mais barato, mas que manteve os preços. O leite, derivados do leite, né? Na realidade, carne. Então, são vários itens. E a gente vai sempre na promoção e na qualidade, claro. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, em setembro o consumo ficou no mesmo patamar de crescimento de agosto. Na comparação com setembro do ano passado, o aumento é de 1%. O que acontece é que o poder de compra da população brasileira cresceu por 2 motivos. Porque a renda aumentou. O índice de desemprego diminuiu, a renda subiu 9% e você tem uma injeção de 25 bilhões de reais a mais do que comparado com o ano passado. E, ao mesmo tempo, os alimentos estão mais baratos. Enquanto a inflação IPCA 15 acumulada é de 5%, os alimentos caíram 1%.
No mês passado, os preços da cesta de alimentos básicos caíram quase 2% em comparação a agosto. Na média nacional, o valor diminuiu de R$ 305 para R$ 299. Nossa, a gente vê coisas básicas como óleo de soja, né, que chegou a quase R$ 15, hoje a gente vê por R$ 5, ajuda bastante, com certeza, faz diferença. E nas promoções e nos itens mais em conta. Os produtos que tiveram as maiores quedas foram o feijão, que ficou quase 8% mais barato, e o leite longa-vida. No ano, o preço da carne caiu em média 13%. Já o frango teve redução de 10%. As altas foram registradas no arroz, no açúcar refinado e na farinha de mandioca. Na cesta de hortifruti grangeiros, os principais itens que baixaram de preço foram a batata, em 10%, e a cebola, em 8%. No ano, a queda foi de 27% e 48%. Também vale destacar os ovos, que tiveram um recuo de quase 5%. Economia que faz a diferença no fim do mês. Eu acho que a organização é tudo, você realmente procurar os produtos que estão mais baratos, né? Sempre fazer essa pesquisa e eu acho que dá, está melhor, com certeza está melhor. Para preencher mais o carrinho. Com certeza. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,21% em outubro, 0,14 ponto percentual abaixo da taxa de setembro. 7 dos 9 grupos pesquisados registraram alta nos preços. Destaque para o setor de transportes, que sofreu com o aumento das passagens aéreas. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 registra alta de 5,05%. Na Venezuela, Maria Corina Machado venceu as eleições primárias da oposição e se tornou o principal nome para enfrentar Nicolás Maduro em 2024. Apesar da vitória com 93% dos votos, Corina está proibida de ocupar cargos públicos. Ela denunciou violações dos direitos humanos cometidas pelo governo atual. O governo de Nicolás Maduro investiga as eleições da oposição sob suspeita de fraude eleitoral. A missão espacial Shenzhou 17 foi lançada hoje na China. Ela faz parte do projeto chinês de enviar pessoas à Lua até 2030. O foguete decolou do deserto de Gobi na manhã desta quinta-feira, com a tripulação mais jovem da história do país asiático a ser enviada ao espaço. São 3 taikonautas com média de 38 anos de idade e o objetivo é fazer a manutenção da estação espacial chinesa. A Tiangong vem sendo atingida por detritos espaciais, o que causou danos à estrutura da base. Estão usando o nome do governo federal e até da ONU para aplicar golpes. Por meio de sites e anúncios falsos, eles enganam as vítimas e conseguem dados pessoais e transferências bancárias. O programa de passagens aéreas Voa Brasil, que ainda nem foi lançado, é a nova isca dos fraudadores. Nas redes sociais é cada vez maior o número de publicações sobre o golpe do Voa Brasil, programa do governo federal que vai oferecer passagens aéreas a preços reduzidos. Neste relato, a vítima explica o que aconteceu após clicar no link de um anúncio. Depois que você preenche seus dados, eles induzem você a fazer um Pix para finalizar o cadastro. Foi quando não raciocinei direito e concluí todo o processo. Depois foi que me toquei. Os golpistas criaram sites e perfis na internet antes mesmo da implementação do Voa Brasil. O programa ainda está na fase de definição de regras. A fraude ocorre por meio de anúncios e vídeos falsos que oferecem passagens de ida e volta por cerca de R$200. Após repassar dados pessoais como nome completo e CPF, as vítimas são induzidas a fazer o pagamento em até 30 minutos para garantir a oferta. Mostrando até muitas vezes emblemas, logomarcas do governo federal para que você acredite que, de fato, você está conversando ali com o gestor desse programa e, na verdade, é um criminoso. Não clique nesses links. O Ministério de Portos e Aeroportos divulgou uma nota oficial para alertar a população sobre a fraude e enfatizar que o Voa Brasil ainda não está em operação. Na ONU Brasil, o Centro de Informação recebeu desde o início do ano mais de 1.200 consultas sobre e-mails falsos ou contatos em redes sociais que solicitam dados pessoais e recursos financeiros. Lamentavelmente, os criminosos são muito criativos. E aí, às vezes, eles colocam a informação, por exemplo, que eles têm um prêmio das Nações Unidas para as pessoas
mas que eles têm que dar uma taxa para poder receber. A fraude mais recorrente é o chamado golpe do noivo. Criminosos se apresentam como funcionários das Forças de Paz da ONU e solicitam apoio financeiro para encontrar suas noivas no Brasil ou obter férias. Em alguns casos, os estelionatários se passam por militares do Exército e até por embaixadores. É sempre importante que eles façam a denúncia, né? Na própria plataforma, muitas vezes é o Facebook que eles fazem, e aí tem espaço para fazer a denúncia. Em Minas Gerais, o PROCON da Assembleia Legislativa lançou a campanha Desligue o Telefone para evitar os golpes. Não dê conversa, não passe seus dados, seja por que rede social for, porque você está conversando com golpistas. A seguir, Exército pede prisão preventiva de 6 militares suspeitos de furtar armas de guerra. Continue com a gente, voltamos a seguir. O Exército confirmou a punição de militares envolvidos no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de Barueri, na Grande São Paulo. Ao vivo, a repórter Júlia Firmino tem mais informações. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite, Amanda, Augusto e todos que acompanham aqui o Rede TV News. O Exército pediu à Justiça Militar a prisão preventiva de 6 militares envolvidos diretamente no furto das 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Além deles, 17 militares foram punidos administrativamente por omissão e negligência. Segundo o Comando Militar do Sudeste, as investigações concluíram que houve erro de conduta nos processos de fiscalização e controle do armamento. Por isso, esses militares ficarão presos de 1 a 20 dias, como prevê o regulamento disciplinar da instituição. Até o momento, 17 das 21 armas desviadas já foram recuperadas. 9 delas estavam em uma zona de mata no interior do estado, outras 8 foram apreendidas no Rio de Janeiro e 4 continuam desaparecidas. Amanda, Augusto. Obrigado, Júlia. E um forte temporal atingiu o Rio de Janeiro na manhã de hoje. Uma idosa de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi levada pela correnteza após parte da casa dela desabar sobre um canal. As nuvens carregadas fizeram o dia parecer noite. Era o anúncio do temporal que estava para chegar. Por causa da intensidade da chuva, às 6h20 da manhã, o Rio de Janeiro entrou em estágio de mobilização, o segundo em uma escala de 5 adotada pela Prefeitura para lidar com situações de risco. Diversos pontos da cidade ficaram alagados. Houve registros de pelo menos 25 bolsões d'água. A tempestade também provocou transtornos na Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias, o muro de uma casa desabou em um canal e a dona do imóvel caiu no córrego. Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, foi arrastada pela correnteza e desapareceu. Logo em seguida, bombeiros e agentes da Defesa Civil começaram as buscas pela idosa. Nossa, que loucura essa imagem, né? Valéria Luizete está conosco para falar sobre a previsão do tempo. Choveu muito no Rio, choveu durante o dia também em várias partes do Brasil. Continua assim amanhã, Valéria? Pois é, boa noite, Amanda, Augusto, e boa noite a todos que nos assistem. Como nós acabamos de ver, realmente choveu bastante em muitos locais do país desde a madrugada. Nas imagens que nós vamos ver aqui, que são de Cubatão, na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, também houve até granizo na madrugada de ontem para hoje. Os fortes ventos chegaram a derrubar árvores e deixaram muitas pessoas sem energia elétrica. E no mapa do Brasil que nós vamos ver agora, dá para perceber que amanhã não será diferente. Bastante chuva em grande parte do país, principalmente em toda essa área em verde, com destaque para a região norte, centro-oeste e sudeste. Já no Nordeste, parte do Norte, aqui no Amapá e no Rio Grande do Sul, assim como hoje, o dia será nublado, fechado, mas estável. Falando das temperaturas para amanhã, no Sul e no Sudeste, elas devem aumentar um pouco se comparado com hoje. As máximas devem ficar aí em torno dos 26 graus. No restante do país, o calor continua marcando presença. No Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, as máximas devem ficar aí em torno dos 30 graus, com destaque para Teresina, onde os termômetros devem registrar máxima aí de 40 graus. Indo agora para o Sudeste, amanhã, no Sudeste,
O dia deve ser um pouco mais quente do que hoje e há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Inclusive, para quem for de São Paulo, aquele alerta dado pela Defesa Civil do Estado na terça-feira continua para a possibilidade de temporais até amanhã. Máxima de 26 graus em São Paulo, 27 graus no Rio de Janeiro e 28 graus em Belo Horizonte. Amanda e Augusto. Perfeito, obrigado, Valéria. Obrigada. Boa noite para você. O Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento de ações contra Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto. O ministro relator Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente por abuso de poder político e econômico nos eventos do bicentenário da independência no ano passado. Ele isentou Walter Braga Neto, vice na chapa, mas votou por aplicar uma multa de R$ 425 mil para Bolsonaro e 212 mil para Braga Neto. O ministro Raul Araújo votou pela improcedência das ações. Já o ministro Floriano Marques estendeu a inelegibilidade a Braga Neto e manteve a multa para ambos. Após o voto dos 3 magistrados, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que será retomado na próxima terça-feira. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para cobrar impostos de investimentos em paraísos fiscais e fundos exclusivos, também conhecidos como os fundos dos super ricos. O texto aprovado atualiza a tributação de rendimentos obtidos fora do Brasil por meio de aplicações financeiras ou empresas nos chamados paraísos fiscais. Neste caso, o projeto determina a cobrança de uma alíquota de 15% sobre os ganhos, uma vez ao ano, sempre no dia 31 de dezembro. O texto também define a taxação sobre os fundos exclusivos, os chamados fundos dos super ricos. Nessa modalidade, a tributação será feita a cada 6 meses, de acordo com o tipo de investimento, 15% para fundos de longo prazo e 20% para os de curta duração, com até 1 ano de aplicação. O projeto é uma das prioridades do governo para aumentar a arrecadação. Mesmo em regime de urgência, a proposta ficou mais de um mês parada e só foi ao plenário depois que o governo entregou o comando da Caixa Econômica Federal a indicados de partidos políticos do chamado Centrão. A proposta agora precisa ser aprovada pelos senadores. Este projeto de lei é indispensável para o esforço fiscal do governo. A nossa expectativa é que nas próximas 2 semanas, ainda na primeira quinzena de novembro, nós possamos aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos e, em seguida, aprovar no plenário do Senado. Segundo o governo, cerca de 2.500 brasileiros têm recursos nos chamados fundos exclusivos. Por isso, a estimativa da equipe econômica é arrecadar cerca de 20 bilhões de reais com a taxação da parcela mais rica da sociedade. Nós estamos há 10 anos perdendo receita, abrindo mão de receita. E isso não tem levado ao desenvolvimento do país. Ao contrário, nós estamos criando despesas de um lado, algumas das quais muito meritórias, mas a gente tem que cuidar do lado da receita para equilibrar as contas e ter uma sustentabilidade fiscal maior. Este especialista em direito tributário afirma que, na prática, a arrecadação feita com a cobrança de impostos da população mais rica ajuda a financiar programas sociais e projetos que beneficiam os mais pobres. E esses serviços são muito importantes, sem sombra de dúvidas, né? Isso é uma escolha entre eficiência econômica, de um lado, e, por outro lado, tentar trazer igualdade, fazer com que a gente construa uma sociedade cada vez mais igualitária. E é aquilo que nós chamamos de busca de justiça fiscal. Tributa mais quem pode mais. O Senado aprovou o projeto de lei que prorroga até dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento. A medida beneficia empresas de 17 setores da economia que, segundo os parlamentares, empregam 9 milhões de pessoas. Com a medida, as empresas podem deixar de recolher a alíquota de 20% do INSS sobre as folhas salariais e pagar até 4,5% sobre a receita bruta. O projeto aprovado também desonera as folhas de municípios com até 142.630 habitantes. Com isso, o governo deve deixar de arrecadar cerca de 20 bilhões de reais por ano. O texto aguarda a sanção do presidente Lula.
No Recife, entidades de assistência social de todo o país se reuniram para discutir políticas públicas e de combate à fome em um evento que durou 3 dias em Olinda. O ministro Wellington Dias participou do encontro. Esta é a 23ª edição do CONGEMAS, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, falou sobre o Plano Brasil Sem Miséria. O presidente que disse que ia colocar os mais pobres no orçamento já liberou 150 bilhões de reais para o pagamento do Bolsa Família. Profissionais da assistência social das 5 regiões do Brasil participaram do evento. Durante o encontro, o ministro Wellington Dias reforçou o compromisso do governo com o Sistema Único de Assistência Social e destacou a necessidade de promover a transferência de renda e a diminuição da pobreza no país. Wellington Dias afirmou ainda que o sistema tem que trabalhar integrado com outras entidades. A pobreza não é só prato de comida, mas é claro que é uma prioridade que a gente tem que tratar de forma emergencial. E a pobreza não é só dinheiro, ou seja, é preciso olhar o ser humano de forma completa. Por isso a importância da integração do SUAS com os outros sistemas. A Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Uma ótima noite. Até lá.